sou economista de formação, fiz um mestrado em planejamento urbano regional na época que era parte da COP, da UFRJ, e depois fiz doutorado e pós-doutorado. A Malu foi minha tutora no pós-doutorado, também na área de planejamento urbano, né? Então, o que eu aqui vou estar oferecendo para vocês é uma abordagem que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo e que me permitia fazer uma associação desses diversos saberes que ao longo da vida eu fui experimentando, né? Então, o objetivo então dessa palestra de hoje é discutir o papel do município no federalismo brasileiro, em particular no que tange a gestão do território urbano. Vocês fiquem à vontade para me parar e fazer perguntas, porque olhares diferentes sempre trazem um adicional de conhecimento que tende a ser mutuamente produtivo, né? Então, a política urbana na Constituição, né, essa nossa de 1988, né, ela entrou na ordem social e econômica nos artigos 182 e 183, que vocês já devem ter conhecimento, mas o artigo 182 diz: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Já perceberam que não é só uma questão de uso do solo, né? E o artigo 183, que me parece também muito, muito importante, não menos importante do que esse, mas tão quanto, dizia que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia e sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano e rural. Esse é muito importante porque foi o que introduziu a arborização fundiária, que até onde a minha vista alcança, eu diria que foi o que avançou mais, né? Vocês, quando eu cheguei aqui, vocês tinham um PowerPoint de uma aula anterior que falava dos instrumentos de política urbana. Eu acho que o principal não foram aqueles todos, mas essa possibilidade da regularização fundiária. Mas esse é meu ponto de vista, né? Vamos lá. As diretrizes gerais da política urbana foram fixadas em lei pelo Estatuto da Cidade, onde emanam princípios e diretrizes fundamentais para o ordenamento da cidade. Então, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. E a propriedade urbana é preservada desde que cumpra a sua função social. Isso é muito, muito, muito significativo, porque mexer com o Instituto da Propriedade Privada, dando uma função social necessária, teve um impacto muito grande, no sentido de que a propriedade deixa de ser absoluta e ela precisa de ter uma função, né? Então, enfim, então, o Estatuto da Cidade é aquela lei que foi instituída só 13 anos depois da Constituição. Justamente essa demora entre 1988 e 2001 foi por conta dessa discussão, da polêmica em relação à propriedade privada ser defendida desde que cumprisse a sua função social, né? Então, isso gerou muita dificuldade, mas em 2001 foi aprovado a Lei Federal do Estatuto da Cidade, porque, veja bem, o município trata do seu território, mas aqueles instrumentos que vocês devem ter visto hoje de manhã e precisavam de ser regulamentados. Muitos advogados dizem que não precisavam, mas assim, a interpretação que prevaleceu é que precisavam de ser regulamentados, e isso só foi acontecer em 2001, né? Então, a questão da política urbana não se trata apenas de ordenar fisicamente as cidades, como aquelas
como os estudos de uso do solo, que a gente estuda, né, nas disciplinas, né, de uso do solo, mas de oferecer condições para o pleno exercício dos direitos sociais dos seus habitantes, que foram direitos que se ampliaram muito depois da Constituição de 88. Né? Aquele artigo 6, eu acho que tem daí um pouco mais para frente, eu vou colocar o artigo 6 da Constituição, que fala dos direitos, mas vocês são da área de saúde, vocês sabem que a saúde tornou-se um direito universal dentro desse contexto de avanço dos direitos sociais. Né? E o direito à saúde é exercido onde as pessoas vivem, e as pessoas vivem no espaço urbano, a maioria. Tá? Bom, o plano, depois na lei do Estatuto da Cidade, foi definido que o plano diretor municipal é um instrumento básico de política urbana e abrange todo o município, estabelecendo as diretrizes para o desenvolvimento municipal. Mas o ordenamento físico territorial deve se referir tanto às áreas urbanas como às rurais, ainda que essas últimas possam ser objeto de restrições adicionais fixadas pela União ou Estados, como é o caso do zoneamento ecológico econômico. A área rural é parte do território municipal, mas não é a área urbana. Né? Outra coisa que eu acho significativa para a gente pensar no financiamento do desenvolvimento urbano é que a área urbana está submetida à tributação municipal do IPTU e a rural sujeita à tributação federal por meio do imposto de propriedade do ITR, né? Imposto de propriedade territorial rural. Ambos os tributos podem ter uso extrafiscal para fins de política de reforma agrária, no caso do ITR, ou para fins de política urbana, no caso do IPTU. Por conta disso, eu passei muitos anos da minha carreira profissional trabalhando com essa questão do IPTU como instrumento de política urbana. Vocês entendem o que é o uso fiscal e o uso extrafiscal. O uso fiscal é para fins de arrecadação. O uso extrafiscal não é para arrecadação, mas como um instrumento para induzir o contribuinte a atuar de determinada forma. Tá? As responsabilidades sobre a gestão do território. O município é o ente federativo competente pela política urbana, como estabelecido por aquele artigo 182 que a gente mostrou no início. Né? Mas os governos estaduais, mas os governos estaduais e o federal têm responsabilidade sobre os territórios estadual e municipal também. Né? O município faz parte do território estadual. Antes da Constituição de 88, o território do município, o município em si, era tutelado, governado pelos governadores, pelos governos estaduais. A partir de 88, ele passou a ser um ente federativo e, como tal, ele tem autonomia política, financeira, legislativa, e ele consegue fazendo parte do território estadual e, obviamente, do nacional, mas você não pode obrigar o prefeito, que foi eleito, junto com os vereadores, a fazer o que ele não quer fazer. Isso criou uma situação que um colega lá da Unicamp chamou de fragmentação do território, porque muitos entes gerindo o território, mas na perspectiva do Constituinte de 88, deveria prevalecer uma cooperação entre esses entes. Né? Mas o que a gente tem experimentado é que não, que prevalece mais a competição do que a cooperação. Né? Mesmo, desculpa aqui, deixei nisso. Mesmo o modo como o Fundo de Participação dos Municípios, ele é distribuído, induz uma competição entre os municípios. Bom, enfim, de todo modo, a partir então, de 88, o município passou a ter essa outra, passou a estar muito mais fortalecido, e os municípios maiores representam um poder sobre um território muito forte. Os prefeitos das cidades, das capitais, né, do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito de São Paulo, eles têm um poder
que não era, que não era, que não existia antes, né? Antes de 88, inclusive, durante o regime militar, o prefeito das capitais era indicado pelo governador. Então, havia um alinhamento automático necessário. E depois de conquistada a autonomia, não necessariamente. Então, como tudo na vida, tem vantagens e tem desvantagens, né? Essa cooperação depende muito mais que a população, né, tenha, cobre atitudes mais cooperativas, né? Mas fazer com que esse conhecimento seja disseminado entre a população também é uma coisa difícil, porque a maior parte das pessoas tem que ganhar vida, não, enfim, bom. Mas nós somos os técnicos profissionais e a gente, então, chama atenção para isso, né? Bom, então, a União legisla sobre o ordenamento geral do território nacional e o fez ao editar o Estatuto da Cidade, a Lei dos Consórcios Públicos, o Estatuto da Metrópole, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e as demais leis gerais de serviço público. E os estados, eles são responsáveis pelo ordenamento do seu território, sendo competentes para criar aglomerados urbanos, especialmente regiões metropolitanas. Vocês sabem que as primeiras regiões metropolitanas criadas no Brasil, ainda no regime militar, né, foram uma lei complementar federal de 73 que instituiu 8 regiões metropolitanas. O Rio foi instituído um ano depois, quando foi decidida a fusão. E então era a decisão em âmbito federal. Depois da Constituição, essa competência tornou-se competência estadual. Né? A política urbana é uma das dimensões das políticas sociais. Então, o artigo 6, né, que fala dos direitos sociais, ele avançou muito no que sejam os direitos sociais. Né? Então, a saúde, por exemplo, entrou como direito social nesse momento. Né? O artigo 6 da Constituição diz: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte. Moradia só em 2000, né? O transporte, acho que 2014, por aí, enfim, mais adiante. O lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Né? Esses direitos, além de outros, como o do saneamento ambiental, são de responsabilidade dos 3 entes federativos. Isso significa dizer que os municípios também devem participar da sua provisão e da sua execução. Tá? Então, algumas questões que surgem dessa corresponsabilidade entre os 3 entes federativos, às vezes gera muita polêmica, muita dificuldade. Eu me lembro ainda, sei lá em 2006 ou 2007, eu participei de uma banca de mestrado lá na SPO Cruz e tinha a mestranda fez uma dissertação muito, muito bacana em que ela discutia os remédios, sabe, que estavam na lista do SUS e que deveriam... Aí, a gente, na dissertação dela, a gente observava o seguinte: os remédios estão lá na lista. Então, o poder público tem que oferecer os remédios. Mas quem é o poder público nesse caso? Os municípios, o Estado ou a União? Né? Meus alunos da área do direito já me disseram que isso foi pacificado há um tempo, mas isso ilustra a dificuldade de cooperação numa das dimensões das políticas sociais que se tornaram direitos do cidadão brasileiro. Não? Como lidar com isso? Né? Bom, além dessa discussão, uma questão que também a gente precisa de considerar é que a reprodução social no Brasil passou a estar confundida com o problema nas cidades. Desde que o índice de urbanização da população passou de 17% em 1900 para 81% no ano 2000. Né? Em 2010 já era 84%. Nesse último censo, 2022, o modo de calcular a população urbana mudou um pouco e eles passaram a calcular aglomerados urbanos para tirar aqueles municípios pequenos, né,
que são considerados municípios porque uma lei lá do Estado Novo, na década de 30, definiu que aqueles municípios que já existiam, né, eles eram considerados municípios pelo direito administrativo. Alguns, como, sei lá, Santa Maria Madalena, aqui no estado do Rio, ou até cidades que são pequenas hoje, em algum momento, já foram maiores. Né? A cidade onde eu nasci, no interior do Espírito Santo, foi uma cidade maior. E vem perdendo população ao longo do tempo, mas não deixa de ser município, não deixa de ter as competências que a Constituição garante ao município. Então, Santa Maria Madalena, por exemplo, eu falo Santa Maria Madalena, é um município pequeno aqui no estado do Rio, mas tem uma quantidade de municípios pequenos. Né? Essa quantidade de municípios pequenos, alguns vêm sendo, alguns só não, muitos vêm sendo esvaziados desde o censo. Desde a década de 90, os municípios pequenos vêm perdendo população em favor dos municípios grandes. A gente já vai falar um pouco disso, mas assim, a reprodução social hoje em dia, ou já 40 anos atrás, né, torna necessário o acesso ao sistema de educação, de saúde, né, de saneamento, e essas coisas não são possíveis de serem oferecidas em municípios de 5 mil habitantes. Tá certo? Então, a população busca os municípios maiores para ter acesso a esses serviços. Né? Então, se você tem um processo de urbanização, porque esses serviços são necessários para a reprodução social, não eram assim na época da minha avó, da minha bisa, mas se tornaram assim, né? São necessários assim. Então, para haver oferta desse serviço, é preciso ter uma escala mínima, né? E isso significa que as cidades maiores têm mais condições de se organizarem para oferecer esses serviços. Só que, mais do século XXI, são as grandes metrópoles que estão prevalecendo. A gente já fala um pouco disso mais adiante. Não, então, já adiantei um pouco o que eu ia falar desse. O processo de urbanização no Brasil, ele tem um momento importante que é esse aqui, olha, da Revolução de 30, né? Que marca uma transformação social, econômica e política no Brasil. Houve uma passagem de uma sociedade rural baseada na agroexportação para uma organização social de base urbana industrial. Né? Então, até a primeira metade do século XX, né, você tinha uma população muito mais espalhada no território e que poderia sobreviver sem os tais serviços, sistemas que eu estava mencionando, né, mas só que depois fica cada vez mais necessário ter acesso a esses serviços, o que leva a população a migrar para as cidades. E a população migra para as cidades por causa das transformações econômicas, que junto com as transformações sociais geram uma transformação política. A transformação econômica é que o país, enfim, quando teve a Grande Depressão de 29, ele se refletiu no sistema social, político e econômico do Brasil, porque tornou impossível manter aquele esquema de atenção aos cafeicultores, de dar ajuda aos cafeicultores, porque a Grande Depressão impossibilitou a manutenção dos créditos para o governo brasileiro seguir mantendo o apoio aos cafeicultores, demais produtores, os cafeicultores que eram a principal fonte de riqueza no país, eram as exportações agrícolas e do café em particular. Então, aquele sistema foi desmontado com a perda da capacidade de o governo continuar financiando, obtendo crédito internacional. Isso está muito bem explicado num livro do Celso Furtado, chamado Formação Econômica do Brasil. Não vou ficar aqui falando sobre isso porque não vai dar tempo, mas assim, vocês podem conferir ali. E isso significou uma ruptura com o país que existia até então, né?
a população, então, sem que tivesse sido feita a reforma agrária, a população fica o quê? Numa situação de ter que procurar meios de sobreviver. Então, parte para as cidades. E nesse momento também estamos fazendo uma passagem para um processo de industrialização que tem na cidade o seu locus, né? Porque a indústria depende da existência de um polo de mão de obra, de uma infraestrutura, porque se não existem essas coisas, o empresário vai ter que criar uma cidade, feito a Votorantim criou lá em Pernambuco, ou a CSN produziu Volta Redonda, ou Carajás, no Pará. Então, a indústria precisa de infraestrutura e aí as pessoas vão para a cidade atrás desses. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uns dados que sugerem que são nas cidades que a população encontra as maiores e melhores oportunidades de trabalho. E foi na década de 60 que a população brasileira tornou-se majoritariamente urbanizada, né? Entre o censo de 60 e o de 70, o que era a maioria de população rural em 60 tornou-se minoria, né? A população urbana tem dados, eu costumei falar em 52%, mas mais recentemente eu vi uma fonte do IBGE que eles estão sempre fazendo uns ajustes e tal, e aí disse que era 55% na década de 70. Né? Foi na década de 70, aqui não tem ninguém da minha idade, mas enfim, mas foi na década de 70 que a população se tornou muito urbanizada, que as metrópoles cresceram, eu vi isso, eu me lembro disso. Né? Aí, ó. Em 1970, 56% dos 93 milhões de habitantes já residiam em cidades, percentual que avançou para 84% em 2010. Mencionei já, né, que em 2022, esse censo que teve, eles calculam 64%, mas porque eles tiram essas cidades pequenas, né, que tem até um livro que dizia que o índice de urbanização no Brasil estava superestimado, porque essas cidades de 2 mil habitantes são cidades. O que é uma cidade de 2 mil habitantes, né? Não é uma cidade no sentido daquilo que a gente tende a associar como urbano, né? O que aconteceu de 2010 para 2022 é uma confirmação de um processo que já estava em curso, que é uma quantidade enorme de municípios com um peso pequeno no percentual da população brasileira. Eu não tenho certeza, vocês aqui do IPP podem ter acesso rapidamente, os mais novos, inclusive, veem isso, às vezes, durante a aula, estou dando aula, o menino Rosa olha e me diz quanto que é, mas eu não olhei isso, então eu não tenho certeza, eu só imagino que esses 17% não aumentou, não deve ter aumentado. Se eu tivesse que apostar, mas isso seria só um palpite, não aumentou, né? O que aconteceu foi que desses 3.914, muitos municípios são aqueles que já existiam lá no século XIX e que mesmo tendo perdido dinâmica demográfica, econômica, né, ele continuou existindo. Esse é o motivo pelo qual no governo anterior, do Bolsonaro, tinha aquele projeto do Paulo Guedes, do ministro da Fazenda, de diminuir o número de municípios. Acabar com os municípios com menos de 5 mil habitantes e, em vez de haver a separação dos municípios, como foi, por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, que deu origem para Queimados, Belfort Roxo, juntar os municípios. Só que, quando você tira a pasta do tubo, como é que vai colocar de novo? Porque você deu poder. Isso você deu poder para o prefeito de um município de 3 mil habitantes. Ele tem poder porque ele se elege prefeito, aí tem um que vai se eleger vice-prefeito, a Câmara de Vereadores
vai ser instalado e vai ter um número mínimo de vereadores. As cidades pequenas vivem dessa capilaridade do gasto público que é transferido para esses lugares. Agora, depois que esses lugares não prosperam como a gente esperava que prosperasse, mas alguns prosperam, alguns prosperam. Seropédica, por exemplo. Vocês conhecem Seropédica? Então, Seropédica quando eu era garota, que eu vinha visitar minha avó no Rio, era quilômetro 47, tinha uma faculdade, mas ali era parte de Itaguaí. Depois que virou um município, você tem uma centralidade, né? E aí você tem uma situação muito melhor para quem vive ali, né? Eu tinha um estagiário, um bolsista que era de Seropédica, e ele ficava me atualizando com os dados. Isso a gente vê. Então, voltar para trás, né? Era uma coisa, mas tem um fundamento esse pensar em reorganizar o território brasileiro, né? Porque a maior parte dos municípios já existiam, continuam existindo, mesmo que não tenham capacidade, não tenham autonomia financeira. No projeto lá na proposta de emenda constitucional que o governo Bolsonaro mandou para o Congresso, dizia assim, municípios com menos de 5 mil habitantes e que não têm autonomia de ganhar, de ter as suas finanças com 10% de recursos arrecadados no próprio local, não deve existir. Né? Mas essas coisas não caminharam. Né? Foram muito discutidas, né? quando começou o governo, mas não andou para frente. Né? Enfim, então, municípios com menos de 20 mil habitantes são essa grande maioria e esse percentual pequeno, considerando o peso do número de municípios no total dos municípios. Tá? Já os municípios com mais de 500 mil habitantes, esses 38, eles respondem por quase 30% da população. Né? Tem um motivo para isso. Né? O motivo é que as oportunidades estão ali, as oportunidades para a reprodução social, as oportunidades de trabalho. Né? Enfim. E houve, conforme eu estava me referindo anteriormente, um processo de metropolização que avançou muito a partir de meados do século XX, né? Tanto foi na década de 70 que as primeiras regiões metropolitanas foram criadas. Né? Depois da Constituição de 88, muitas outras foram criadas, mas aí por iniciativa dos governos estaduais. Tem uma tese muito boa da Sol Garçon que trata da metropolização, mas ela faz uma pergunta que até hoje é muito pertinente, que é por que não cooperam os municípios que fazem parte da região metropolitana? Muito boa a tese dela, também foi publicada no livro. Mas, enfim, o processo de metropolização aqui no Brasil avançou, né, a partir do meado do século XX, porque foi aí que se consolidou o processo de industrialização no Brasil. E, como eu disse anteriormente, a indústria, o locus da indústria é a cidade, porque ela depende da oferta de infraestrutura, de um polo de mão de obra, e isso vai estar disponível nas cidades. Né? Bem, nesse quadro aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o avanço do processo de metropolização, ou seja, do peso dos aglomerados urbanos, e aí eu estou tratando não de todos os aglomerados urbanos, mas das regiões metropolitanas instituídas por macro-regiões. Então, aqui eu tenho as macro-regiões brasileiras, aqui eu tenho o número de municípios que fazem parte de regiões metropolitanas que são nucleadas pelas capitais estaduais, né? Aqui eu tenho o peso da população dessas regiões metropolitanas, né? E o peso da população total, e aqui o peso dessa população das regiões metropolitanas em relação à população
daquela macro-região. Então, por exemplo, da região norte, a população em 2010 era de 15,8 milhões de habitantes, sendo quase 7 que vivem na região metropolitana de Manaus, de Belém, das capitais da região norte, né? O que significa que vive nas regiões metropolitanas da região norte 43% da população, no nordeste 36,9%, no centro-oeste 54,3%, no sudeste 51,3% e no sul 32,2%, significando esse índice menor que no sul tem mais cidades de médio porte, fora das capitais estaduais, e, portanto, você tem um processo mais capilarizado de desenvolvimento econômico, e isso se reflete nas melhores condições de vida que prevalecem lá. Eu tenho um ex-aluno que vive me mandando uns mapas, e aí um dos mapas que eu acho mais interessante, e eu tive uma aluna italiana no semestre passado, e aí eu usava muito esses mapas para mostrar para ela. Aí ele mostrava o peso da população do litoral, comparando com o peso da população fora do litoral. A semana passada mesmo ele me mandou, assim, você tem a faixa de fronteira, da fronteira seca, né? E o peso metade da população vive na costa e metade vive espalhada nesse território enorme, que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? E as pessoas vivem na costa por quê? Por causa da história da ocupação do território brasileiro, que começou na costa. O Brasil, quando foi incorporado à economia mundial, ele foi incorporado como colônia portuguesa, produzindo produtos primários para serem comercializados nos principais mercados europeus, né? Os holandeses, quando vieram para cá, vieram para tentar controlar esse negócio. Então, as pessoas viviam ali, né? E para o interior, só passaram a ir para o interior quando? Quando descobriram o ouro. Muito bem. Exatamente. Exatamente. Quando descobriram o ouro, aliás, foi quando o Rio se tornou a capital. Né? O Rio foi capital de 1763 até 1960, justamente por causa do ouro lá na região das Minas, né? Minas Gerais, Goiás e tal. E aí, aqui no Rio, todo mundo aqui é do Rio? Então, esse caminho, a Estrada Real que vinha, até Paraty, né? Então, por conta do ouro. E aí, com o ouro, começou essa ocupação. Tem o Antônio Barros de Castro, ele tem um livro que ele fala 7 ensaios sobre economia brasileira, e num desses ele fala, quando descobriu o ouro lá no centro, né? No centro, lá na região das Minas, né? Que é Minas Gerais, Goiás, né? Naquele momento, o Brasil começou a ser percebido como uma unidade, porque juntou aquela região do ouro não era propícia para a agricultura. E aí, então, a quantidade de pessoas que foram para aquela região precisavam de ter abastecimento alimentar. Esse abastecimento alimentar vinha do sul, São Paulo, né? E do Nordeste. Então, eu acho muito bonita essa tese do Antônio Barros de Castro. Foi aí que o Brasil começou a ter suas regiões se relacionarem e dar origem a uma unidade que veio depois, no século XIX, né, com a economia do café, que garantiu que o país continuasse unitário, não, virou federativo, né, desde 1891. Mas bem, que se mantivesse junto quando a América Espanhola foi toda desmembrada, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso tema. Essa metropolização, mesmo que no sul seja menos forte, né? Em termos econômicos, se a gente olhar a participação no PIB, aí é o dado de 2015, o que a gente percebe é o seguinte, que metade do PIB da região norte vem
do PIB das capitais. Tá? Olha que o Sudeste, 18% vem só das capitais. Dos 4 estados do Sudeste, é muita concentração de riqueza nas capitais. Daí, dado isso, a gente parte para discutir esse tema, o Pacto Federativo que demanda cooperação entre União, Estados e municípios. Isso está bem apresentado aqui no artigo 23 da Constituição, que trata das competências concorrentes entre os 3 entes federativos, o que inclui a conservação do patrimônio público, a saúde, a assistência social, o acesso à cultura e educação, o meio ambiente e a promoção de programas de moradia e saneamento básico, combate à pobreza, dentre os mais importantes. Leis complementares estabeleceram normas para a cooperação interfederativa, mas não em todos os setores, como, por exemplo, no caso do saneamento. Quais os setores onde a cooperação federativa ela foi instituída legalmente? Na educação e na saúde. Né? Na saúde, em particular, é o exemplo mais bem acabado da cooperação, porque houve uma institucionalidade em que aquelas normas, não sei se ainda são as normas operacionais básicas, NOBs, teve uma época que eu estudei um pouco isso, era chamada NOBs, as normas operacionais básicas que, enfim, de todo modo, está instituído a metodologia de cooperação entre União, Estados e municípios. Né? Dentro de cada estado, precisa fazer um plano estadual de saúde, onde vai estar definido quais são os municípios que vão ser polos de atenção. Não, básica todos os municípios têm que ter, né? Não, mas tem a atenção, como é que chama? Aquele mais... de alta complexidade, isso. Quais são os municípios onde vai ter infraestrutura para oferecer serviços de alta complexidade, porque não dá para ter em todos os lugares, né? Os serviços, eles não são acessíveis de forma igualitária pela população, tá certo? Então, esse é um outro motivo para a gente entender por que as pessoas querem morar na cidade e por que o preço da terra é tão alto nas grandes cidades, por que tem tanta competição? Porque as pessoas preferem estar perto dos serviços que são necessários para a reprodução da sociedade. Não é só um emprego. Né? E não é possível também ter um serviço de alta complexidade aqui no estado do Rio, onde tem a Lei do Rio, Niterói, e Volta Redonda deve ter, né? Petrópolis talvez deve ter, Campos com certeza. Isso, entendeu? Mas não vai ter. Por exemplo, se tem em Campos, não deve ter em Macaé, ou vice-versa. Né? Enfim, as políticas sociais precisam dialogar com o território, com a gestão do território. Né? E é por isso que a política urbana não é uma política só de ordenamento do solo, porque ela tem que estar pensada, ela tem que estar planejada, tendo em vista onde as pessoas vivem e as necessidades da população. Enfim, então eu dizia que nem todas, quase nenhuma, né? Só saúde e educação que são dimensões da política social que foram instituídas por lei. Educação também tem. Não? Tanto educação quanto... Não, educação foi uma emenda constitucional lá de 96, entrou em vigor em 98, governo Fernando Henrique. Saúde foi em 90, não? Isso, né? Isso. Anteriormente. Então, logo depois da entrada em vigor da Constituição. E, no entanto, o Pacto Federativo demanda a cooperação dos 3 entes federativos em todas as dimensões de políticas sociais. Né? Os municípios devem alocar percentuais definidos nas suas receitas, 25% para a educação, as receitas correntes líquidas. Né? Agora está tendo uma discussão de mudar a
a definição do que seja receitas correntes líquidas para tirar umas, umas despesas extraordinárias. Enfim, nós estamos passando por umas mudanças institucionais importantes, que se eu não me aposentasse, eu ia ter que estudar muito, porque reforma tributária está mudando muita coisa, né? E isso tem um impacto grande no modo como o Estado se financia, como é que esse financiamento é entendido do ponto de vista federativo, nas três esferas, e como é que o fim do ICMS e do ISS vão se refletir, coisas que que a gente não pode saber, porque essas coisas estão sendo discutidas no parlamento ainda agora. Tá certo? Então, o que eu vou estar aqui falando para vocês é o que prevalecia até hoje, ou até ontem. Hoje, por exemplo, saiu uma opção de coisa no jornal. Porque ontem o Congresso legislou, o Senado, no caso do Senado, legislou sobre uma opção de coisas importantes, desde imposto de herança. Não, tem muita coisa mudando. Então, mas o nosso tema aqui, que é a cooperação e o papel do município nessa cooperação federativa, né? A gente vinha dizendo, o município tem que alocar 25% das suas receitas correntes líquidas para a educação e 15% para a saúde. Então, um promotor uma vez me disse assim, fazer promotor, Ministério Público Estadual, né? Fazer controle dos municípios é muito fácil. 40% tem que estar dedicado à educação. Se não tiver, o prefeito já vai incorrer em alguma crime de responsabilidade, justamente. Justamente. Então, é isso. Significa que os gastos com a política urbana vão tender a estar subfinanciados. Porque essas despesas aqui, elas são obrigatórias. À medida que as despesas de todos os entes aumentam, vai diminuindo o orçamento para outras despesas. No caso aqui, eu vou estar dando muito destaque para a política urbana, para as despesas de fomento ao desenvolvimento urbano, mas não é só para o desenvolvimento urbano, é para tudo mais. Investimento público. Enfim. Diga. Isso isso não significa que é só investimento, é o gasto corrente com saúde. Quando é investimento na saúde, não é essa parte do orçamento, é uma parte que é das receitas de capital. Normalmente transferências, esse é corrente líquido. Sim, mas e que tipo de aplicação? Se for pagamento pessoal, se for despesas, compra de material, aí entra no 15. Entra no 15. Entra no 15. Não, normalmente não. O que os prefeitos fazem muitas vezes é dizer que é para a saúde. Mas aí depende do entendimento do Tribunal de Contas do Estado, da negociação. Não, mas a gente está até razoável que a alimentação na questão de saúde. Sim, entendeu? Não, porque isso. Quando você vai estudar saneamento, por exemplo, a primeira coisa que você vem lá, todo mundo cita, pelo menos na área que eu trabalhava, o relatório do Banco Mundial que dizia R$1 em saneamento diminui R$4 em saúde. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Então isso é um argumento para você falar isso. O que acontece é que isso aqui, 25% para a educação, por exemplo, pode ser muito
num município que está pequeno, que está perdendo população, a taxa de fecundidade está caindo, você não precisa mais de construir escolas, aí, enfim, existe uma dinâmica demográfica que pode gerar uma situação em que um município que tenha alguma atividade, sei lá, algum grande empreendimento ali onde tem aquela empresa de carro, a Peugeot fica em Porto Real ou em Porto Real. Pode ser que a arrecadação, a receita corrente líquida de Porto Real seja grande, muito maior do que as necessidades para gasto de educação. Eu não estou justificando as malandragens que muitos fazem, mas existe a possibilidade de que aquilo seja realmente justificável, entende? Né? Pois é, mas investimento em nova tecnologia é outra fonte. Manutenção. Eu acho que não sei, eu não vou te afirmar porque eu não tenho condições de te afirmar. Mas depende do que você está chamando de manutenção. Por exemplo, você tem um equipamento que já não funciona, você tem de comprar outro, é um investimento. Por exemplo, quando você ocupa um cargo na universidade, né? Você é chefe de departamento. Quantas vezes que a gente foi? Aí é, você pode gastar comprando papel, né? Mas não pode comprar eventualmente uma coisa mais necessária e que seja considerada gasto de capital. Tá? Isso é uma definição muito. Não, papel não. Computador é gasto de capital. Isso. Então, quantas vezes que aconteceu assim, vai chegando no final do ano, tem aquele recurso, você tem que gastar naquele ano fiscal, o gestor já passou por isso. Tem que, né? Então, você compra a impressora, mas não compra o toner, não é? Então, é porque o direito administrativo é assim complicado. A vida é dinâmica e as regras são. Então, o tempo social e tecnológico vai num ritmo e o tempo da administração vai em outro ritmo, né? Quando- Você vê eu sempre penso nisso assim, quando eu vejo, esses grupos de crime organizado, eles não têm que obedecer nenhuma regra, né? Então eles estão muito errados. O Estado precisa de obedecer, entende? Então o Estado não pode. Entendeu? É um negócio complicado, porque a gente não pode aceitar que o Estado não cumpra as regras, certo? Mas o crime organizado não. Não. Isso aí são as complicações da vida. Bom, mas voltando aqui ao nosso pacto federativo. Então, você tem uma situação aqui no Brasil que já perdura 30 anos ou mais, no caso da saúde mais, né, em que educação e saúde são exemplos de ação pactuada entre os três entes da federação, mas não a segurança pública, não ainda o saneamento, não ainda, né? E aí, o compromisso constitucional com outras políticas sociais resultar em menor comprometimento do município com a política urbana. Isso, então, aqui, não há alocação constitucional prevista para habitação e saneamento ou outras dimensões das políticas sociais. Tá certo? Já houve uma discussão sobre alocar uma parcela do orçamento para a habitação. Mas quanto mais exatamente, você ingesta o orçamento. E aí, quando o orçamento, a despesa cresce num ritmo mais acelerado do que a receita, o que acontece? Vai faltar dinheiro. E quando você faz não, o poder público faz o ajuste no orçamento, quais são as despesas que que vão perder financiamento,
são as despesas que não são consideradas obrigatórias, entre elas o investimento. Então, a inovação, né, o nível de investimento cai, e caindo o nível de investimento, a dinâmica econômica perde tração, a economia não cresce, aí as oportunidades também não aparecem. Né? Bem, então os municípios, a partir da Constituição de 88, eles se fortaleceram institucionalmente porque se tornaram entes federativos. Deixaram de ser tutelados pelos governos estaduais, passaram a ter autonomia e ter um poder, uma capacidade de vocalização dos seus interesses que antes não prevalecia. Né? E aí tem um estudo do Zé Roberto Afonso, que era um economista muito importante na área das finanças públicas, em que ele dizia que os municípios respondem por quase 40% dos gastos sociais universais, desconsiderando os benefícios da Previdência Social. Sim, porque entre as políticas sociais, só a Previdência Social que não é da esfera do município. Todas as demais são da esfera do município, entre os 3 entes federativos. Né? Então, dizia o Zé Roberto, a participação relativa dos municípios chega na área de educação, 40%, saúde, olha, 46,7%, habitação 53,8%, saneamento quase 80%. Então, na verdade, o município tornou-se um instrumento de redistribuição espacial de condições mínimas de direito de cidadania no processo civilizatório posterior à Constituição de 88. Então, o município tornou-se esse ente com esse papel muito mais relevante, né? Mas também cofinanciando esses direitos sociais, o que vai se refletir na capacidade de financiar outras políticas, e a política urbana em particular, que eu estou dando destaque aqui. Tá? Política urbana e o município. A política urbana tem uma dimensão regulatória de ordenamento urbanístico e controle do preço da terra, envolvendo pouco custo, ainda que com forte disputa entre os interesses locais. Esse pouco custo eu me refiro a papel regulatório, né? Pode ter atividade, sei lá, bar e tal, na rua tal, não pode ter na rua tal. Isso é aquela política, aquela gestão regulatória. Você pode ou não pode? Tá? Mas tem uma outra dimensão, que é a do fomento ao desenvolvimento urbano, que requer investimento em infraestrutura, o que envolve recursos e gerar por mais de um ano fiscal do orçamento municipal. Né? Então, por exemplo, estava falando de construir um hospital. Né? E quando você constrói um hospital, a fonte de recursos normalmente é transferência de capital da União ou do Estado para o município. Né? Os prefeitos gostam de receber esse recurso, constrói o hospital, mas o hospital vai funcionar com prestadores de serviços contratados pelo município. Então, não é só a dimensão regulatória, né? Mas a dimensão de fomento é que fica muito prejudicada. Né? E aí, ao longo do tempo, tem havido subfinanciamento no investimento urbano e crescente aceitação da informalidade, associada à autoconstrução de moradias sociais, resultando no crescimento extensivo das cidades e, por isso, aumentando o custo da administração das cidades. Né? Porque sem uma política pública para ampliar a oferta de moradia, né, as pessoas constroem na raça. Assim. As pessoas precisam de morar. E aí elas constroem na raça. E constroem aonde? Constrói em terrenos públicos, em terrenos da igreja, né? Em terrenos que são considerados impossíveis de serem edificáveis, por exemplo, à beira de rio, áreas de risco. Então, construir na marra é construir nesses lugares onde não podia estar construindo. Mas as pessoas fazem isso porque precisam de morar. Né? E aí isso gera uma consequência que vai afetar toda a ambiência urbana. Né? É impressionante quando a gente vem
margeando, descendo assim por a serra, né, Fluminense, vindo para o Rio, a, a- as pessoas estão construindo assim, colado com aquelas. Eles colocaram uma, não é, quer dizer, uma coisa para separar, para diminuir o barulho, mas as pessoas da estrada para a margem da. Como é que chama aquilo? Esqueci. Bom, tipo um alambrado. Mas as construções estão ali coladas com esses alambrados. Sim, então, isso não pode funcionar. Na beira do rio, sim, as pessoas, à beira da linha do trem, que também não podia, as pessoas constroem até ali colado, nas estradas. Tá? Então, isso, por um lado, o poder público foi negligente, porque resolvia um problema, por outro, as consequências chegam, né? Um dia chegam. E aí, por exemplo, aquela chuva que teve em Petrópolis no em fevereiro de 2022, foi aquele morro do banco, caiu, morreram no mesmo dia 234 pessoas, 232 pessoas, no mesmo dia, sabe? Então, isso, um ano depois, teve lá no São Sebastião, no litoral de São Paulo, a mesma coisa, igualzinho, com menos mortes, mas assim, mas se fosse, mesmo que fosse uma ou duas, né, mas 232 é uma coisa. E esse ano, no Rio Grande do Sul, né, quem é mais afetado são essas pessoas, né? São essas pessoas. O Estado foi negligente com a política de moradia social quando, no meado do século passado, o processo de urbanização estava se acelerando. Então, agora, o Estado ele é cobrado por um passivo enorme, mas numa circunstância em que os direitos sociais aumentaram, os recursos não aumentam na mesma proporção, porque a economia não cresce, e aí a gente fica nessa situação em que o direito à educação e saúde encontrou proteção na. Sim, mas tá tem isso, né? Mas as outras áreas das políticas sociais não. Então, alguma, alguma escolha precisa de ser feita, e qualquer escolha significar que alguma coisa não vai ser escolhida. Então é difícil, assim, politicamente difícil, né? Bom, então, aí aqui agora o orçamento, para a gente mostrar, é, esse foi um estudo que eu fiz com os dados de finanças públicas municipais, por municípios divididos por essas classes de tamanho, entre o ano de 2013 e 2014. Eu tenho todos os anos, um estudo foi publicado na revista de políticas públicas. Aqui eu fiz um quadro que é só para ilustrar esse tema que a gente está aqui discutindo, tá certo? E aí eu peguei os anos, o ano inicial e o ano final do estudo, para o ano inicial, que foi 2003, que é o primeiro ano do governo Lula 1, né? E 2014 é o último ano do terceiro governo petista. Eu não tinha objetivo de ficar discutindo PT, não. O objetivo era de atualizar dados de finanças públicas, porque eu tinha trabalhado com a década de 90 até 2002, e aí esse estudo avançou. E o que os dados orçamentários é, me mostraram nesse período, nesses 11 anos aí, 12, né? Mostrou que, à medida que aumenta a classe de tamanho do município, maior autonomia orçamentária própria tem esse município. Ou seja, os municípios maiores têm maior dependência de receitas tributárias que são arrecadadas da sua própria população, tá? Cujos principais itens são o ISS, Imposto sobre Serviço, e o IPTU. O ISS vai estar acabando agora com essa reforma constitucional, e aí eu não sei como é que vai acontecer daqui para diante, porque vai depender do que o Conselho Federativo resolver. A lei do Conselho Federativo começou a ser votada essa semana, então vamos aguardar os acontecimentos. Mas até hoje ainda
está em vigor, ainda existe o Imposto sobre Serviço, que é o principal imposto de arrecadação municipal, né? Mas é um imposto que está muito concentrado nas grandes cidades, onde a atividade econômica é maior, tá? Mas então, olha só, então municípios pequenos têm um grau de dependência de receitas próprias pequeno também, tá? E ainda diminuiu ao longo do tempo. Municípios maiores, ó, têm um grau de dependência de receita própria maior, tá? Então, quanto menor o município, maior a dependência de receitas não tributárias, tá? E quais são as receitas não tributárias as mais relevantes para os municípios? É o Fundo de Participação dos Municípios e a cota-parte do ICMS. O Fundo de Participação dos Municípios ele é constituído de um bolo que inclui a arrecadação dos impostos federais, né? Imposto de renda, IPI. Desse bolo, 40, era 47, eu acho que passou 48% é transferido para os municípios. Como é que é essa transferência para os municípios? Isso é uma coisa meio técnica, mas eu preciso de falar, senão fica difícil de entender. O Fundo de Participação dos Municípios, ele é distribuído 10% para as capitais estaduais, 3,6% para os municípios com mais de 156 mil habitantes, e o resto dos municípios, que a grande maioria, recebe, então, 86,4% do conjunto dos impostos municipais, impostos federais, desculpa, impostos federais. É importante a gente falar, impostos é uma coisa, contribuições são outras, tá? Isso é importante porque o Fundo de Participação dos Municípios tem um caráter redistributivo em favor dos municípios pequenos e em favor dos municípios localizados em estados mais pobres. Então, o Nordeste, a região Norte, né, recebe, na sua totalidade, uma quantidade muito maior de recursos dessa origem, Fundo de Participação dos Municípios, do que os municípios localizados nas regiões mais ricas, Sudeste e Sul. Então, tem um caráter redistributivo visando compensar a incapacidade dos municípios localizados em estados pobres de ter uma base de arrecadação própria, conforme a gente mostra aqui, olha. Então, tem esse caráter redistributivista que favorece os mais pobres. Não é o que acontece com a outra principal fonte de transferências constitucionais para os municípios, que é essa cota-parte do ICMS. O ICMS é um imposto estadual e ele é distribuído 80% do que é arrecadado do ICMS é distribuído na proporção mesmo em que ele foi arrecadado. Então, por exemplo, o município de Santa Maria Madalena, Volta Redonda, qualquer um desses, contribuiu com X para a arrecadação do ICMS, aí tende a receber essa mesma proporção. Quer dizer, 80% de que o Estado, de cada Estado arrecada, é distribuído na proporção em que aquele recurso foi arrecadado. E 20% pode ser distribuído segundo leis estaduais, que queiram estimular, por exemplo, o meio ambiente ou os lugares onde o indicador de pobreza é maior, depende do que o governo estadual estabelecer, tá certo? Mas a maior parte dessa receita aqui é na proporção do que foi arrecadado, ou seja, não tem um caráter redistributivista como tem o FPM, entende? Essas duas fontes de receita são as chamadas transferências correntes constitucionais. Eu chamo a atenção isso para vocês porque, ao longo do tempo, o que a gente vai observar é que aumentou
o grau de dependência de transferências legais, mas não constitucionais. Por exemplo, o SUS é uma transferência legal, mas não é constitucional. Para os advogados, isso é muito importante, porque essas duas transferências aqui, elas não podem ser bloqueadas, né? Já as transferências legais podem ser bloqueadas, no caso de alguma disputa, não política, né, mas está justificada para bloquear aquela receita. Mas, assim, essas duas aqui, está na Constituição, é recurso que é dos municípios, ou pelo menos tem sido assim, até que a reforma tributária que está acontecendo agora mude essa regra. Nessa tabela, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês é sobre a mudança das principais fontes de arrecadação própria dos municípios ao longo desse período aí, desses 12 anos, que corresponde ao governo Lula 1, Lula 2 e Dilma 1. Que depois disso, agora já tem mais 10 anos, né? Como vocês devem imaginar, a situação ficou muito pior, porque tivemos uma crise tremenda em 2015 e 2016, né? 3,6 num ano de queda, no outro ano 3,8, agora já não me lembro se foi 15 ou 16 que a queda foi pior, mas enfim, uma diminuição do ritmo do PIB não, na queda do PIB, que nunca tínhamos experimentado 2 anos seguidos aqui. Na minha geração, a gente viu uma crise grave em 81, 83, mas essa crise foi tremenda, essa 2016, 2015, 2016. Né? Lá na universidade, por exemplo, nós ficamos 2 anos sem receber o 13º na data, recebíamos parcelado 5 vezes mais para diante, foi um momento terrível. Não tínhamos dado dia certo de receber o salário, né? Porque o governo do estado não repassava os verbas lá para a UERJ, perdemos muitos colegas que fizeram concurso para outras universidades, foi um momento muito ruim. Então, desse período para frente, a situação se agravou, e se tivéssemos tempo, a gente iria discutir as soluções propostas no período do Bolsonaro e agora do Lula, mas o que eu posso adiantar para vocês é que o enfraquecimento da capacidade de financiamento do Estado, a partir daqui, resultou no enfraquecimento da disputa entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que conseguiu capturar o orçamento, e estamos vivendo uma situação que chegou a ter uma situação em que as chamadas emendas PIX estão abocanhando uma parcela significativa do orçamento, da parte dos investimentos, daquela parte do orçamento que não é de despesas obrigatórias, e sem que haja um compromisso com o objetivo de organizar melhor o país, o território, etc. Então, de lá para cá, a situação foi ficando complicada. Mas tem uma questão que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e que eu uso essa tabela para ilustrar, que é o fortalecimento que o município experimentou na década de 90, a partir do século XXI, ele foi parcialmente perdido, parcialmente porque institucionalmente o município continuou como ente federativo, mas ele fica mais dependente de receitas de transferências que não são transferências constitucionais, que não são receita necessariamente dos municípios. E eu vou mostrar para vocês nesse quadro aqui. Então, eu dizia que as principais fontes de arrecadação
de fonte de receita dos municípios são as receitas tributárias, o fundo de participação dos municípios e a cota parte no ICMS, que eu já expliquei antes do café, a importância de cada um e do que eles são constituídos, né? E chamava atenção para vocês que quanto maior a classe de tamanho do município, quanto mais autônomo ele é financeiramente, porque depende mais das suas receitas próprias, dos tributos arrecadados no seu próprio município. Por exemplo, o Rio recebe muito mais, arrecada muito mais IPTU, ITBI e principalmente ISS do que Santa Maria Madalena, do que Petrópolis, do que, entendeu? Os outros municípios do estado. Tá, para a economia, sim, para ter autonomia financeira, sim. Sim, é vantagem. Estou falando em termos de capacidade de financiamento. Tá? Já os municípios menores, quanto menor, maior a participação deles no fundo de participação dos municípios, que tem, como eu disse anteriormente, uma função redistributiva no seu cálculo dos recursos. Então, quanto maior o município, menos dependente do IFPM. E a cota parte do ICMS, como está muito em linha com as atividades econômicas em cada um, ele guarda, não tem essa desigualdade tão forte como a gente observa nas receitas tributárias e no IFPM. Agora, essas três são as principais fontes de financiamento das receitas municipais. E o que aconteceu com essas três principais fontes no primeiro ano do estudo em relação ao último ano, que foi 2014? Diminuiu em todas as classes de municípios. Nos municípios com até 20 mil habitantes, que dependiam de 3 em 4 unidades monetárias que recebia de FPM, baixou para 60%. Essas três fontes principais de recursos que são do município, inequivocamente, diminuiu de importância, significando que outras fontes surgiram. E essas outras fontes, deixa eu ver se eu tenho, está aqui. Essas outras fontes são de transferências legais, mas não constitucionais, né? E transferências de capital negociadas caso a caso. Transferências de capital negociadas caso a caso são essas, como aparece no orçamento, essas emendas, exatamente. Essas emendas, bom, chamando a atenção para vocês, no orçamento público você tem uma parte que são as despesas que são obrigatórias e tem uma parte que são as despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias. Entre essas estão incluídos aí os investimentos, que são aqueles recursos para construir hospital, para abrir uma nova subida da serra, essas coisas, né? Então, os parlamentares, o orçamento no Brasil ainda é, segundo a Constituição, um orçamento de caráter autorizativo. Por que eu estou te chamando a atenção disso? Antes de 88, o Poder Executivo já tinha a responsabilidade de mandar para o Parlamento uma proposta de orçamento. E o Parlamento aceitava ou não aceitava. Sempre aceitava. Sempre aceitava. A partir de 88, os parlamentares puderam propor alterações na proposta de lei orçamentária. Então, eles passaram a ser estimulados, e a prática demonstrou isso, de fazer a seguinte proposição: dizer que a lei que tinha sido enviada pelo
pelo Poder Executivo, porque o Poder Executivo, ele que tem a responsabilidade de fazer a lei orçamentária, e continuou tendo, né? Só que agora a proposta orçamentária pode ser emendada, coisa que não podia antes. Então, os parlamentares são estimulados a alterar, a fazer propostas de alteração, né, de apresentar emendas ao orçamento. Só que eles têm que dizer de onde vem o dinheiro. Então, o que eles tendem a fazer é dizer que a proposta de orçamento foi subavaliada, que existem receitas que não foram consideradas e que virão, né? Porque para fazer o orçamento, vocês imaginam, quem elabora o orçamento precisa de ter uma ideia de quanto vai ser a taxa de inflação, quanto vai ser a taxa de juros, né? Quanto vai ser a taxa de câmbio, quanto que vai ser a arrecadação de tributos. Então, esses cálculos são feitos com base em uma metodologia, né? E essa metodologia tem que ser transparente para poder gerar confiança, porque todos esses bancos, essas consultorias de finanças têm uma quantidade de profissionais que ficam ali no computador o tempo todo e eles fazem essas contas também, né? Eles têm essa capacidade de fazer essas contas e de avaliar se aquilo que o governo está propondo, com aquela metodologia, se aquilo tem cabimento ou não, ou se está muito mal avaliado, né? Então, para fazer a lei orçamentária, precisa de ter uma lei anterior, que chama a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias é que vão estar colocada a metodologia para a elaboração do orçamento e para o cálculo da receita esperada do orçamento, né? E aí os parlamentares dizem, mas não avaliaram bem, deixaram de considerar. Aí é uma coisa política, né? Os juros que estão tal, serão tal, a taxa de câmbio tende a ser tal, enfim. E aí propõe emendas à Constituição. Inclui gastos que não estavam previstos no projeto de lei orçamentária enviado para o Congresso. Tá certo? Mas a política é assim mesmo, né? Se o sistema político instituído prevê isso, tem que lidar com essa situação. E aí a tendência foi que, para negociar essa lei orçamentária, o Poder Executivo negocia com o Congresso, tá certo? Então, e aí, durante o período do governo Fernando Henrique, os governos Lula 1 e 2, prevalecia uma prática que era assim: o Executivo aceitava as emendas propostas pelos parlamentares, mas executava se pudesse, porque o orçamento tinha um caráter autorizativo. Então, a emenda parlamentar, ela tinha sido aprovada, mas ela não necessariamente seria executada, né? Era uma situação que resultava numa disputa política entre o executivo e o legislativo, tá certo? Quando, depois de 14, a crise econômica se instalou, o Poder Executivo se enfraqueceu frente ao Poder Legislativo e foi que conseguiu aprovar algumas propostas de emenda constitucional no sentido de tornar parte daquele orçamento que tinha o caráter autorizativo de obrigatório. Então, uma parcela das emendas parlamentares passaram a ser de caráter obrigatório. E aí, o Poder Executivo perde capacidade de barganha com o Parlamento. E você tem o governo Dilma, que era um governo fraco, porque caiu, inclusive, o segundo governo, né? Ela foi impedida. Depois veio o governo Bolsonaro, um governo fraco frente ao Parlamento, entregou o orçamento para o Parlamento. Tá? Então, hoje em dia, aquela parcela do orçamento de investimento, que é de caráter não obrigatório, praticamente tornou-se obrigatório
com critérios muito fragmentados, porque divididos por 513 deputados e 81 senadores. Então, ficou muito difícil de ter recursos para financiar um projeto que fosse considerado estruturante, importante para o conjunto do país, entende? Estamos assim, nessa situação. Ontem, o ministro Flávio Dino suspendeu essa obrigatoriedade se não tiver muita transparência no orçamento. Então, estamos vivendo, neste momento, uma etapa dessa disputa, tá certo? Então, isso tudo que eu falei era só para chamar a atenção o seguinte, que essas receitas dos municípios não são passíveis de serem suspendidas, de serem, enfim, deixar de ser transferida para os municípios. Mas as outras são. E o que, finalmente, chegamos ao ponto que eu queria mostrar é que os municípios de todas as classes de tamanho perderam participação dessas receitas que são inequivocamente deles, que são um fluxo contínuo de receitas com as quais eles podem contar. Porque mesmo que haja uma flutuação na economia brasileira, o ICMS e o FPM vão ser transferidos. As outras transferências, mesmo as legais, podem ser suspensas, entende? E os municípios ficaram mais sujeitos a essas receitas que não são sempre certas. Saúde, em particular. Eu organizei um livro que tinha a contribuição de um ex-aluno que fez um trabalho muito interessante mostrando como tinha evoluído a dependência das receitas municipais das transferências de saúde. E que está em linha com aquilo que o Zé Roberto Afonso mostrou anteriormente, né, que os municípios são responsáveis pela maioria, quase todas as políticas sociais, a saúde em particular. Lembra que esse dado eu apresentei ali? Então, mas as metrópoles têm mais autonomia orçamentária. E essa média aí, que é feita de 2009 a 2017, mostra que os municípios, divididos segundo a sua situação na rede urbana brasileira, vocês já ouviram falar da rede urbana brasileira? É um estudo que o IBGE faz dividindo os municípios não por classe de tamanho, mas sim em relação à centralidade que eles têm em relação à oferta de bens e serviços. É um estudo que chama REGIC, que teve um estudo inicial lá nos anos 60, depois na década de 70, 80, e mais recentemente, em 2017 ou 2018, não sei, foi atualizado. E esse mesmo aluno que eu tinha mencionado anteriormente, ele fez um estudo dividindo os municípios segundo a sua situação na rede urbana brasileira. E a rede urbana, ela é constituída de 12 metrópoles, são as cidades do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Capitais regionais, que são algumas capitais estaduais e algumas cidades importantes, do tipo Ribeirão Preto, ou Campos não é capital regional. Enfim, Juiz de Fora, né? Que são 82, e tem os centros subregionais, que são centros que têm centralidade, mas estão associados a alguma capital regional, tem os centros de zona e os centros locais. A maior parte dos municípios são meramente centros locais, significando que os bens e serviços que são transacionados naqueles municípios são transações realizadas por moradores daqueles próprios municípios. Tá? Quanto maior o grau de centralidade, quanto maior as transações realizadas com moradores de outros municípios. No caso da hemodiálise, que a gente estava aqui falando, né, que a pessoa tem que viajar para um outro município para receber
o serviço. Então, nessas metrópoles aqui, o grau de centralidade é o maior, é o principal, né? E quando a gente divide os municípios brasileiros, segundo essa metodologia do REGIC, aliás, esse foi feito com o REGIC de 2007, mas tem um REGIC mais recente, que é de 2017, e aí nesse REGIC de 2017, São Paulo está lá no cume, e tem três, é a principal metrópole, e depois vem o Rio e Brasília. Brasília já está junto com o Rio no grau de centralidade, por causa da função administrativa que tem, né? Imagina, se o Rio não tivesse deixado de ser capital, a situação da cidade seria bem outra, né? Enfim, mas quando a gente divide os municípios segundo o grau de centralidade, a gente observa, como eu já tinha observado em relação ao tamanho, classe de tamanho dos municípios, que as receitas próprias crescem à medida que a centralidade aumenta. É o mesmo raciocínio que prevalecia com o tamanho da população. A gente fez esse estudo aqui só para conferir se era isso mesmo, né? E foi isso mesmo. Mas eu acho que vale a pena a gente observar que são distintos graus de centralidade, porque depois eu quero destacar que as metrópoles, e não só as cidades, núcleos das metrópoles, mas a própria região metropolitana vem se tornando cada vez mais importante é, na, em termos de demografia, de PIB, não só no Brasil, mas no mundo todo, tá? E o grau de dependência de transferências das principais, mais o Fundeb, também aumenta à medida que você diminui o grau de centralidade, tá? Aqui, isso aqui eu peguei. Existe, para quem trabalha, que estiver pesquisando sobre finanças municipais, a Frente Nacional dos Prefeitos tem uma publicação anual que chama Multicidades. Esse Multicidades traz dados de finanças públicas municipais sempre atualizado, muito bom, é ótima fonte de receita, tá? Porque os municípios, eles têm duas principais entidades representativas, a Confederação Nacional dos Municípios, que representa a maior parte dos municípios pequenos, e a Frente Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional dos Prefeitos representa os municípios maiores, mais de 80 mil habitantes. Tá? Então, eles são uns 400 prefeituras, mais ou menos. E são eles que estão sempre sendo consultados a questão de reforma tributária, questão de finanças públicas, eles que organizam aquelas marchas dos prefeitos, né? Todo ano tem uma marcha dos prefeitos para Brasília. Não. O órgão, você está perguntando os órgãos, da Confederação Nacional dos Municípios. Tem um site muito bom, inclusive, vocês podem olhar ali. CNN.org. Né? E a outra Frente Nacional dos Prefeitos. Essa Frente Nacional dos Prefeitos é que publica esse estudo multicidades. Então, vocês querendo dados de finanças, esse multicidades sempre vai ser útil. Porque eu peguei ali no multicidades de 19, mas, por exemplo, já deve ter o multicidades de 2023, provavelmente, não tenho certeza, já saiu. Ó, tem, tem, viu? Então, é porque eles têm um corpo técnico muito bom, né? E eles se organizaram justamente para fazer frente a essas discussões federativas, né? Então, olha só, aqui nos dados de 2019, a gente observa que as receitas correntes correspondem a 96,6% das receitas totais, receitas de capital, 3,4%. O ICMS tinha sido, naquele ano, a principal fonte de arrecadação, o IPVA, o FPM, as transferências do SUS, olha só, era isso que eu queria chamar a atenção para vocês, 10,1% das receitas municipais.
E entre as receitas tributárias próprias, olha só, o ISS 10,4, quase igual às transferências do SUS. Só que esse 10,4, ele é quase, metade dele é apropriado pelos municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Tá? E o IPTU também, 7,3% das receitas municipais, mas desses 7,3%, também quase metade é só dos municípios com mais de 1 milhão de habitantes. São só 16 municípios com mais de 1 milhão de habitantes no censo de 2010. Tá? Ou seja, muito concentrado nesses municípios. Então, o que aconteceu foi uma concentração econômica e concentração econômica e, portanto, capacidade de financiamento de gasto público com fragmentação da gestão desses territórios. Né? Então, as capitais se transformaram em máquinas de crescimento, é um termo criado por um sociólogo norte-americano, e eu acho bom esse termo, porque ele realmente mostra o que vem acontecendo desde o último quartel do século XX, né? E se tornou ainda mais forte nesse século, né? A ponto de... eu li esse ano um livro que é de 2020, mas foi publicado aqui no Brasil em 2024, chama Metrópolis, de um historiador inglês chamado Ben Wilson. E lá pelas tantas, no livro, ele dá um dado que é muito impressionante. Ele fala, né, dessa tendência de concentração da produção e da população também, mas principalmente da produção em algumas áreas metropolitanas. E aí ele diz que metade do PIB mundial é produzido por 29 áreas metropolitanas no mundo. Então, essa concentração de renda que a gente fala aqui, ela está presente, porque as pessoas querem morar nessas áreas metropolitanas. E as áreas metropolitanas são um conjunto de municípios que formam um contínuo territorial. E ele fala uma outra coisa que me pareceu também muito interessante, e que eu já vinha observando assim, mas a fala dele veio... E ele foi um estudioso, escreveu, né, que as cidades do século XXI, né, essas áreas metropolitanas, são cidades que não querem ser cidades, no sentido que a gente usualmente dá para a cidade, né, um território onde os espaços são articulados, mas sim qualquer lândias, áreas expandidas, assim, onde as pessoas moram em lugares... quem mora lá numa ponta não visita a outra ponta, não circula, as pessoas ficam ali naquele subcentro e não tem não vivencia a cidade como esse território estendido, que é uma cidade que, inclusive, eu não sei se vocês viram aquele filme, um filme que ganhou o prêmio Oscar, uns 2 ou 3 anos atrás, Nomadland. Mas esse filme, quem gosta de entender assim, a cidade, ele ilustra muito isso que o Ben Wilson observa, que Nomadland tem uma protagonista que mora num carro, uma van, e ela não tem uma casa, ela mora na van, e ela vai andando e arruma empregos modernos, mas mal remunerados, nesses centros logísticos, cuja importância é colocar os produtos que a gente compra na internet na casa da gente com um prazo de 24 a 48 horas. Se reúnem. Isso, então, aí ele chama... eu, quando li o livro, eu fiquei me lembrando do filme, porque são imagens de cidades muito diferentes daquelas que a gente imagina. Mas por que tem ocorrido esse processo de concentração econômica em territórios? E aí essa concentração econômica gera o quê? Uma disputa
pela terra urbana, e essa disputa pela terra urbana torna a moradia nesses lugares caríssima. Isso aí as pessoas não conseguem ficar ali, tem que morar mais longe, né? E mesmo em cidades onde tem uma malha é, de transporte público super eficiente, como é o caso, por exemplo, de Paris, as pessoas fazem engarrafamento, porque é uma quantidade crescente de pessoas morando longe do centro, do polo de emprego e que precisam de ir para o polo de emprego. Mas o que está acontecendo aqui no Rio e em outras metrópoles é que a mancha urbana está crescendo. Mas a mancha urbana crescer, a cidade vira uma cidade que não quer ser cidade, né, como diz o Ben Wilson, e o custo de expandir a infraestrutura para essa extensão é crescente e vai de encontro e não ao encontro da situação fiscal das prefeituras. Então a gente tem um encontro marcado com uma outra crise. A moradia é uma necessidade humana. Não, sabe, antes do capitalismo já era uma necessidade humana. Onde que as pessoas vão viver? Se as oportunidades de trabalho estão aqui, se a oferta de serviços, de educação, saúde estão aqui. Então, as pessoas procuram se localizar nos lugares onde esses serviços são oferecidos. E hoje em dia, o deslocamento humano ele é feito muito facilmente, a um custo decrescente. Né? Então, quantas famílias que têm um tem 2 filhos, um mora em São Paulo, outro mora em Seul, ou um mora em Curitiba, o outro mora. Né? Então, isso não significa que essas pessoas não vão se ver mais, mas vão se ver com mais frequência usando um deslocamento menos caro, que é o avião, por exemplo. Então, antigamente o migrante vinha lá do Japão, vinha morar lá na região norte para sempre, nunca mais voltava, mas agora não é mais assim. Né? Então, você tem uma situação em que o custo do deslocamento diminuiu, as pessoas não estão mais ancoradas no território. Por exemplo, sei lá, você tem um emprego fixo aqui, mas pode ser que o seu filho não vai encontrar esse emprego fixo aqui. Ele vai trabalhar hoje aqui, amanhã ali, amanhã lá. Então, ele não vai ter a necessidade de estar ancorado no território, porque ele não tem certeza se ele vai ficar aqui 10, 20, 30, 40 anos. E isso tem um reflexo em como que o acesso à moradia é logrado e quais os esforços você faz para lograr esse acesso à moradia e a ambiência urbana vai mudando. Né? Bom, enfim. Deixa eu ver. Um novo pacto federativo. Eu tenho toda uma outra parte de uma outra apresentação que só sobre metrópole, que não vai dar tempo de discutir aqui, mas está aqui no computador daqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem usar. E quem quiser entrar em contato comigo, eventualmente, pode entrar em contato, tudo bem. Então, mas terminando essa apresentação, um novo pacto federativo é necessário? Acho que sim, né? Acho que sim, porque do jeito que estamos, as expectativas que tínhamos quando o município se tornou um ente federativo lá em 88, ela não se concretizou. O poder público foi no sentido de ampliar os direitos de cidadania, os direitos sociais. O planejamento urbano se tornou parte das políticas sociais, porque as pessoas não moram em abstrato, elas moram num lugar e elas estão comprometidas com aquele lugar, elas querem vivenciar aquele lugar onde elas moram com os acessos necessários para poder usufruir, desfrutar dos direitos de cidadania. Então tem que estar perto delas. Né? Por isso que surgiu até aquela ideia da cidade de 15 minutos, por aquele urbanista colombiano ou francês, não sei, que lá em Paris abraçou essa ideia da cidade de 15 minutos.
que muitos dizem, é a cidade é só para gente rica, só gente rica que pode morar, é cidade que vai ter tudo 15 minutos. Mas as pessoas têm que lutar para que tenha essas coisas no seu entorno, né? Então, um novo pacto federativo, né? A Constituição da República estabeleceu um pacto federativo em 88, que está demandando uma nova negociação para que as urgências sociais da população, em contexto de elevado índice de uma urbanização periférica, possam ser atendidas. A urbanização periférica é aquilo que eu estava mencionando anteriormente, sobre o modo como a população que não tem acesso à moradia pela via do mercado cria a sua própria solução em locais que não são elegíveis para serem regularizados, né? Mas que existe, né? Antes de 88, os mapas das cidades não mostravam esses lugares, então tinha um buraco assim. E os financiamentos de agências multilaterais, por exemplo, não eram possíveis porque esses lugares eram irregulares. Foi só depois da possibilidade de se fazer regularização fundiária que esses lugares passaram a ser objeto de financiamento das prefeituras com instituições multilaterais para resolver esses problemas, para mitigar pelo menos esses problemas, entende? Por isso que eu acho que a questão da regularização fundiária foi o que mais avançou. Ainda que quem estude regularização fundiária reclame muito da dificuldade que tem de fazer a regularização fundiária, mas a possibilidade de regularizar já cria uma nova situação que torna, se não totalmente regularizável, mas um lugar reconhecido socialmente. Não sei se vocês leram, tem um livro que eu gosto muito, do James Houston, chamado Insurgente, como é que é? Não sei o que lá, Insurgente, a Cidadania Insurgente, uma coisa assim. James Houston é ele é antropólogo e urbanista. E nesse livro ele vai falando da cidadania insurgente, eu acho que se chama. Bom, enfim. Então, e aí ele fala, né, uma das pesquisas de campo que ele faz, ele mostra como que um território que foi ocupado por meio dessa autoconstrução, as pessoas que estão nesses territórios, elas têm orgulho de terem construído esses territórios, né? Eles não se veem mais assim como pessoas marginalizadas. É porque eles fizeram tudo, eles construíram tudo, as escolas, e o poder público depois é chamado para oficializar, participar, enfim, complementar, mas assim, não é uma situação assim, de uma marginalidade, de estar atuando completamente fora da sociedade.